Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, essa noite. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Rogamos a tua bênção, a presença do Espírito Santo nessa noite. Em tudo que se fizer aqui, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, que o Espírito Santo possa ter total liberdade nessa noite, Senhor. De falar conosco através da tua palavra, através da palavra do Dr. Rodrigo, Senhor, que nós possamos caminhar essa noite. Com graça e sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento e diligência essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gilberto. Boa noite, irmãos. Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Uma irmã me perguntou ainda agora, o que é a família 35? Acho que isso eu vou explicar amanhã. Até aqui eu vinha lançando realmente o fundamento, o que nós cremos, qual tal. Eu hoje, nesta noite, eu quero pegar a questão que muitas vezes é jogada assim para a gente dizer, então, que diferença faz? Qual é o problema? Então, o que eu tenciono fazer agora é apresentar alguns dos casos onde o texto que as versões modernas estão seguindo realmente faz diferença. Quer dizer, é uma coisa herética ou então, corta fora uma coisa. Quer dizer, que faz diferença. A questão é, que diferença faz? Então, vamos responder essa pergunta, ou tentar pelo menos. Então, vamos começar com João capítulo 6 e verso 47. Estou lendo aqui a versão fiel, mas você pode pegar o que tiver, se quiser, senão. Eu vou ler o verso só para você entender de que se trata. Então, verso 6 e 47, o soberano Jesus está falando. Ele disse assim, na versão fiel, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, o que vem ao caso aqui é crer em mim. Só que, a rigor, no texto grego, não é crer em, é crer para dentro. A diferença entre as preposições eis e em. Se você não está em Cristo, você está do lado de fora, ok? E se você está fora de Cristo, você tem que mudar de estar de lado de fora para o lado de dentro. E que você faz isso, você crê para dentro de Jesus. Então, mas a questão aqui é exatamente que quase a totalidade das versões modernas cortam fora do em mim. Então, eles fazem de Jesus dizer aqui, em verdade, eu digo, aquele que crê tem vida eterna. Mas isso é universalismo. Todo mundo crê. É impossível você viver sem crer. Impossível. Você está sentado aí pela fé, você está confiando na cadeira, que a cadeira não vai ruir de joelho no chão. Já houve cadeira que decepcionasse. Se você tomou cafezinho ainda agora, você tomou pela fé, sabe-se lá, já houve quem tomasse café temperado. Enfim, nada, você não faz nada sem fé, quer dizer, todo mundo crê. A questão é, você crê em que ou em quem? No caso de Jesus, para dentro dele. Então, é que Jesus aqui está fazendo uma declaração formal de como é que você recebe a vida eterna. Então, a questão aqui não é meramente uma questão curiosa, é fundamental. Agora, vamos ao segundo caso. Tem um horror de casos e o tempo vai ser pouco.
Já que estamos aqui em João, é só virar a página para capítulo 7 e verso 8. Agora Jesus está conversando com seus irmãos, os meios irmãos. E os meus irmãos não criam nele só depois que ele ressuscitou, que ele apareceu a Tiago, etc. e tal. Mas aqui diz, você vê assim, os irmãos que querem saber por que Jesus sobe da Galileia para Jerusalém para a festa. E aí Jesus, não, vão vocês, tal. A questão aqui é o verso 8. Jesus respondendo aos seus irmãos disse, subi vós a esta festa, eu não subo ainda. Isso no texto aqui. Eu não subo ainda a esta festa, que ainda o meu tempo não está cumprido. Isso na versão aqui. Agora, no caso anterior, era 99,5% dos manuscritos têm que crer para dentro de mim e metade de 1% que cortavam fora. Então, era realmente esmagador. No caso aqui de João 7, verso 8, na verdade, aí é um pouco mais dividido, é 97 para 3. Mas a questão é exatamente que o 3%, em vez de eu não subo ainda, eles colocam eu não subo. Isso coloca, obviamente, uma mentira na boca de Jesus. Daí a pouco ele foi mesmo, e ele sabia que ia. Então, você colocar na boca de Jesus que eu não subo, você está colocando uma falsidade na boca de Jesus. O que, convenhamos, não é conveniente. Isso não se faz. Felizmente, quase nenhuma versão do que nós conhecemos em português segue os 3% que é do texto eclético, o texto bíblico. Só tem a versão de Jerusalém, da Igreja Católica, que de fato coloca não vou. Coloca essa mentira na boca do Senhor Jesus. Isso é melhor não fazer, não é? Convenhamos. Agora vamos para Lucas, capítulo 4, e verso 44. É o último verso do capítulo 4 de Lucas. Aqui temos uma questão de erro de fato. Ou não, no caso. É um verso muito curto. Aqui falando a respeito do ministério do Senhor Jesus, diz que e pregava nas sinagogas da Galileia. Assim, pelo menos em 95% dos manuscritos. 4% dos manuscritos dizem nas sinagogas da Judeia, em vez de Galileia. Porque ele estava na Galileia, não estava na Judeia. Então, é um erro de fato. Alguns têm outra coisa. Aqui nós temos um fato curioso, no entanto, é que na passagem paralela, que é Marcos 1, 35 e 39, todos os textos têm Jesus na Galileia. Quer dizer, mesmo o texto crítico em grego, em Marcos, eles têm Jesus na Galileia, onde ele estava, e seguia. Isso pelo contexto, isso é óbvio. E as versões, então, que seguem lá, têm Jesus, de fato, na Galileia. Mas aqui em Lucas, passagem paralela, o texto crítico, em vez de colocar Galileia, então faz exatamente Marcos contradizer Lucas, ou então Lucas contradizer Marcos. Ele joga Lucas contra Marcos. Isso é o texto crítico. E, infelizmente, a grande maioria das versões modernas também, atualizada, linguagem de hoje, NVI, enfim, etc. Só a contemporânea, que alguém conhece aquela versão, que segue
o texto correto também é fiel, segue o texto majoritário, que também era o texto do texto recebido, que era o Novo Testamento da Reforma Protestante. Então, aqui temos esse texto criando um problema, jogando um evangelho contra o outro, além de falar uma inverdade, que Jesus não estava de fato, tudo estava na Galileia. Isso não é o fim do mundo. E a grande maioria das pessoas não estão lendo a Bíblia nesse nível de atenção. Então, se você quase não lê a Bíblia em casa, você nunca vai sentir o problema. Só vai sentir o problema quem, porventura, comparar uma coisa com outra. Mas a dificuldade é que se um dia você está querendo conversar com alguém do outro lado, uma pessoa incrédula, aí essa pessoa te joga isso aí no rosto, e aí você não tem resposta, você não está sabendo de nada. Aí então, é melhor você estar preparado, porque pode surgir. Agora vamos a um caso de fato mais severo. Perdão, vamos para João capítulo 1, e verso 18. Isso aqui é pesado. Isto aqui é sério. João capítulo 1, verso 18. Aqui, João está escrevendo a introdução para o seu evangelho. Ele está falando primeiro a respeito do batizador, verso 15. João testificou dele, quer dizer, o batizador testificou de Jesus, clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim, antes de mim, porque foi primeiro que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Em vez de o Filho unigênito, que é a leitura de meramente 99,6% dos manuscritos, em vez disso, uns 4 manuscritos têm um Deus unigênito. Em vez de o Filho unigênito, os 4 manuscritos têm um Deus unigênito. E um manuscrito, que é o papiro 75, tem o Deus unigênito. E praticamente todas as versões modernas seguem esse um manuscrito que coloca o Deus unigênito. Bahia atualizada, contemporânea, piores textos, linguagem hoje, tudo. Nesse caso, Jerusalém fica de fato com o texto correto. O Filho unigênito, o unigênito Filho. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a natureza e o corpo humanos de Jesus Cristo foram, na verdade, literalmente gerados em Maria, ainda virgem, pelo Espírito Santo. Mas Jeová Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele existiu eternamente. Então, Jeová Filho não foi gerado no ventre da Virgem Maria. O que foi gerado no ventre de Maria foi o corpo físico de Jesus. Então, você dizer como tem assim esse um manuscrito, o único Deus gerado, que é unigênito, significa único gerado, tá? Unigênito é único gerado. Então, o único Deus gerado, isso é uma heresia. Você está negando que Jesus
segunda pessoa da Trindade, você está negando que ele é Jeová Filho. E, obviamente, um ser eterno não foi gerado, a parte eterna não foi gerado na Virgem Maria. Então, uns e outros, achando que não, está dizendo que Jesus é Deus, sim, mas ele é Deus, mas o problema é o gerado. Que a parte de Deus não foi gerada no ventre, só a parte humana. Então, nós temos aqui realmente um caso muito sério. E, curiosamente, as versões modernas seguem um manuscrito, que é o papiro 75. Tem mais 4 que tem o Deus único gerado, mas sem o artigo. Então, é qualquer Deus gerado. Mas você pode dizer também Deus único gerado. Mas eu digo que o problema aqui é sério. Nem todo mundo para entender ou pensar, mas com toda e absoluta certeza, o texto original e correto é o Filho unigênito. Aí sim. Deus tem muitos filhos. Nós somos filhos de Deus por adoção, né? No caso, que você já foi regenerado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus, filha de Deus, por adoção. Só teve um Filho de Deus gerado, literalmente. Jesus foi literalmente gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo forneceu os genes que são geralmente fornecidos pelo Pai humano. Naturalmente que Maria forneceu os genes que a mãe fornece. Então Jesus era, ao mesmo tempo, Deus e homem. Então, essa diferença eu digo que não é pouca, não. Essa é séria, ou pelo menos no meu ver. Agora vamos para a primeira, a Timóteo, capítulo 3 e verso 16. O que acabamos de ver em João atinge, de certa forma, a natureza de Jesus e de Deus, quer dizer, atinge a doutrina da Trindade, de certa forma. Agora, o que está em a 1 Timóteo 3 e 16 é mais ainda. Isso aqui é muito famoso, ou então notório, como queira. Vamos lá, 1 Timóteo 3, 16. Estou lendo aqui a versão fiel, você já sabe. Onde não, então essa segunda carta de Timóteo, aí não dá. É por isso que não funciona, tem que ser 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, 16. Lendo aqui, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, eu digo da nossa religião, mas vai aí, piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, em vez de Deus se manifestou em carne, alguns manuscritos têm quem, o pronome quem se manifestou em carne. Eu tenho aqui, talvez vocês consigam. Não sei se dá para enxergar dali. A questão é exatamente que Deus se escreve assim, theta, eta, omicron, sigma, theos, mas para ganhar espaço e tinta, o pessoal, nos nomes de Deus, geralmente eram escritos pela metade, e aqui, portanto, só a primeira letra e a última letra, mas com um traço por cima, dizendo que isso aqui é uma abreviação. Então, isso aqui também é Deus. Só que o pronome quem é a mesmíssima coisa, sem o traço no meio do θ e o traço por cima. Então, obviamente, alguém, esquecendo de colocar os traços,
em vez de Deus, vai ter de fato quem. Só que não faz sentido. Muito pouco, praticamente um manuscrito, que é o Codex D, em vez de quem tem que pelo menos faz sentido. Aqui, de fato, como temos menos manuscritos ao todo, então nós temos mais ou menos meia dúzia de manuscritos que dizem quem e 600 manuscritos que dizem Deus e um que diz que. Porque aqui temos um problema de gramática grega. O mistério eu vou ter que ler aqui, senão vou me atrapalhar. Desculpem aí. Grande é o mistério da nossa religião. Alguém se manifestou em carne. Primeiro, isso é uma estupidez. Quer dizer, todo ser humano tem corpo. Então não há nenhum mistério de você se manifestar em carne. Todo mundo tem carne. Isso não é mistério. Mistério, Deus se manifesta. Aí você tem um mistério. Mas o pessoal que querem negar a divindade de Jesus fazem assim, aqui é unhas e dentes. Eles defendem assim com unhas e dentes a leitura de 1%, que acaba com essa declaração formal da divindade de Jesus. Quer dizer, Deus se manifestou em carne, aí Jesus é Deus. Pronto. Alguém se manifestou em carne, você pode achar que foi Jesus, você não tem que achar coisa alguma. Então, simplesmente acaba com essa declaração. Aqui temos mais um manuscrito principal, que é o Codex A, porque Codex B não existe aqui nas cartas ditas pastorais. Agora, acontece que o pronome quem aqui não tem antecedente. Então, temos um problema gramatical aqui. Estou querendo lembrar como é que funciona exatamente cabeça velha, então, mas aqui tem no contexto mistério um deles é neutro no gênero e tem outra palavra, religião ou piedade, parece que é feminino, não me lembro bem. Mas o pronome quem é masculino, então o pronome hos, ou quem, sendo do gênero masculino, não tem antecedente no contexto prévio. Além de ser uma estupidez, não tem, quer dizer, é gramaticamente impossível. Aí o pessoal diz, não, ele fazia parte de um hino, blá, 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 que você não tem nenhuma evidência nesse sentido. Agora, obviamente, as pessoas estão partindo de pressupostos quando tem uma explicação perfeitamente tranquila de transmissão. Quer dizer, alguém esquecer de colocar esses dois tracinhos, ou se escreveu fraco e através dos séculos a tinta apagou, de sorte que hoje você olha e não tem. Então, se a coisa de fato era Deus, acaba sendo quem? Mas é um problema de transcrição, isso não é malvadeza de ninguém, simplesmente um problema de tinta fraca no papel, no caso. Então, existindo uma explicação perfeitamente tranquila de um problema, de um processo de transcrição, não há por que inventar
uma coisa tão séria como negar realmente este texto. Só que o que está no bojo exatamente são os pressupostos, as crenças das pessoas que não querem reconhecer a divindade. Agora, acontece que a divindade de Jesus, nós temos outros textos, então não depende tão somente deste texto. Mas não é uma questão à toa. O caso aqui é sério de fato. Grande é o mistério da nossa religião. Alguém se manifestou em carne. Isso é estupidez. Grande é o mistério. Deus se... Aí você tem um mistério. Simples assim. Agora eu quero mudar. Tem outros casos, mas aí já eu não gosto de ficar só com os problemas, só com as coisas negativas. Eu quero agora passar para algumas descobertas, que eu se posso falar dessa forma, eu fiz assim, no meu próximo trabalho, assim, com o que chamamos da família 35, quem sabe amanhã eu explico isso. Vamos agora para Marcos, capítulo 2, e verso 26. Este texto aqui já derrubou a fé de pelo menos um erudito conhecido dos nossos dias. E se derrubou a fé de um, quem sabe derrubou a fé de outros. Vamos agora então para Marcos capítulo 2 e verso 26. Está assim, aqui nesta Bíblia, fiel. Jesus está aqui dialogando com os fariseus que estavam criticando os discípulos de Jesus, estavam andando pela safra e o pessoal com fome estava pegando espigas e comendo, e os fariseus que tinham sempre espiões acompanhando, acharam ruim. Então Jesus está respondendo a esses fariseus nesse contexto. Então, começando com o verso 25 para chegar no verso 26. Jesus falando: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, estou lendo aqui, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, tanto também aos que com ele estavam. A questão aqui é exatamente esse, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote. A minha tradução vai assim, só desse verso 26, como ele entrou na casa de Deus, tornando Abiatar o sumo sacerdote, e comeu os pães. Agora eu vou explicar. Eu vou ter que ler, porque não sei se você joga isso aí, talvez. Eu vou lendo, é o jeito. Minha tradução é um tanto diferente das costumeiras nos dias de Abiatar ou no tempo do sumo sacerdote. É que estamos traduzindo apenas 3 palavras gregas, que de forma bem literal seria sobre Abiatar, sumo sacerdote. Em grego, sumo sacerdote é só uma palavra. Só que a preposição aqui, que é a preposição epi, é a mais versátil das preposições gregas. E um de seus múltiplos usos é em direção a. O léxico padrão inglês, que é o BDH, que é o de Bauer, tal, Denker, Arndinger, o léxico padrão que todo mundo nos seminários utiliza. É um bom léxico, aliás. Esse léxico alista meramente 18 áreas de sentido para essa preposição epi, além de um sem fim de subdivisões.
Isso é o pano de fundo. Agora, a gente voltando ao relato no Antigo Testamento, descobrimos que de fato foi Aimeleque, o pai de Abiatar, com quem Davi lidou, não foi Abiatar. Isso, 1 Samuel 21, versos 1 a 9. Você se lembra, você se já leu aquilo, dentro de poucos dias que estava aí esse tal de Doeg, contou, enfim, dentro de poucos dias veio o rei Saul, massacrou Aimeleque e outros 84 sacerdotes. Um massacre mesmo. Mas o seu filho Abiatar escapou e foi até Davi, atenção, levando com ele o éfode. 1 Samuel 22, 20 a 23, 23. Agora, o fato de Davi poder fazer uso desse éfode para consultar o Senhor nos leva a entender que teria de ser o éfode privativo do sumo sacerdote, porque só aquele éfode tinha o Urim e Tumim. Isso é em 1 Samuel 23, Números 27, Esdras, capítulo 6, 2, assim. Unicamente o éfode do sumo sacerdote tinha o Urim e Tumim. Com isso você podia consultar Deus. Aquele éfode era para o sumo sacerdote como a coroa era para um rei. Então a questão é como poderia aquele éfode estar na mão de Abiatar. Abiatar chega com o éfode. Como? O texto diz que a visita de Davi encheu Aimeleque de medo. Pode ver lá. Presumivelmente porque ele também viu o tal do Doeg, o Doeg quis falar, é do meu, e ele pressentiu o que iria acontecer, o que de fato aconteceu. Mas, por que Abiatar não foi levado junto com os outros? Quer dizer, Saul matou meramente 85. Como é que não matou também Abiatar? Eu sugiro o seguinte, não estou falando, certo? Mas eu digo que o velho Aimeleque, ele viu Doeg, se mandou, e o velho, ele pressentiu o que iria acontecer. Aí eu digo que Aimeleque deliberadamente pegou seu primeiro filho, Abiatar, consagrou sumo sacerdote, entregou a ele o éfode e disse: cai fora daqui, se mandar. Porque se Abiatar não tivesse realmente se mandado, teria sido pego e morto por demais. O fato de Abiatar escapar é que, de fato, ele se retirou. Mas ele soube levar também a notícia do massacre. Agora, resumindo, foi a visita de Davi que teve o resultado de elevar Abiatar à condição de sumo sacerdote prematuramente, como o próprio Davi reconheceu. E aqui Jesus faz alusão de passagem. Por isso que eu coloquei, aliás, na minha tradução, entre parênteses. Agora eu pergunto, mas por que faria Jesus alusão a isso? Por que Jesus fez isso? Eu suponho pelo seguinte, porque a Bíblia é clara sobre as consequências do pecado e Davi mentiu a Aimeleque. Davi mentiu para Aimeleque. Então, embora Jesus estivesse utilizando o comer de pão como exemplo, ele não queria passar por cima do pecado e as suas consequências. Lembrar de mais um detalhe. Jesus estava se dirigindo a fariseus, muito conhecedores das Escrituras do Antigo Testamento, e um caso notório, que nem o massacre de 85 sacerdotes, eles estariam muito por dentro. Agora Jesus pergunta, vocês nunca leram no tempo
O Novo Testamento não existia ainda. Então, fatalmente, necessariamente, vocês nunca leram, era exatamente 1 Samuel, o Antigo Testamento. Vocês nunca leram. Então, se nós hoje queremos entender essa passagem, devemos nos colocar naquele contexto. Os fariseus entenderiam que se Abiatar estava de posse do éfode que continha o Urim e Tumim, então ele era o sumo sacerdote. 2 mais 2 são 4. E como foi que ele chegou a esse ofício? Chegou por causa da visita de Davi. Foi uma consequência direta e imediata daquela visita. Então, eu justifico a minha tradução dessa, quer dizer, como já disse, a preposição é de todas elas a mais versátil. Então, em direção a ele, quer dizer, ele tornou. Sim. Tem as traduções aumentam as palavras, eu fiz com só um verbo, tornando Abiatar sumo sacerdote. Mas esse problema já derrubou a fé de um erudito muito conhecido nos nossos dias. Ele foi criado num lar evangélico, mas ele chegou no seminário teológico estudando com Bruce Metzger e deparou com irmão. Então, Jesus afirmou uma mentira, um erro histórico. Então, se Jesus afirmou um erro histórico, não era Deus. Então, ele virou as costas para Jesus. O que eu não recomendo. Eu não recomendo ninguém fazer isso. E no caso, eu digo, ele simplesmente não parou o suficiente para entender o que aconteceu, de fato. Mas a tradução não ajudou. Acho que foi o irmão, né, que perguntou se as traduções e tal nos enganam. Aqui tem um caso, onde a tradução inadequada, ao meu ver, realmente já derrubou a fé de pelo menos um. Esse tem que dizer, se você diz, no tempo de Abiatar, mas não era Abiatar. Era no tempo de Ahimelech, o pai dele. Mas é que o que Davi fez provocou Abiatar ser consagrado sumo sacerdote. Agora, eu quero prosseguir com outro caso onde as nossas Bíblias nos enganam. É a genealogia de Maria. A Lucas 3, 23. Lucas 3 e 23. Mateus traz a genealogia de José, o pai adotivo de Jesus, para dar a Jesus o direito ao reino, que veio através de José, que era filho descendente direto de Salomão. Mas devido ao pecado de Joaquim, queimando o rolo da profecia, então o texto diz que Deus pronunciou uma condenação em cima de Joaquim depois de Jeconias, é que nenhum filho deles iria nunca mais sentar no trono de Davi. Mas Jesus um dia vai sentar na autoridade. Então, Jesus não podia ser, de fato, descendente de José, como de fato não foi. O que temos em Lucas, de fato, é a genealogia de Maria. E tem sido mal traduzido nas nossas Bíblias, todas elas que eu tenho visto, quer em português, quer em inglês. Estou lendo aqui como está nesta versão. O mesmo Jesus começava a ser, de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, Eli de Matã, e assim noite adentro. Agora, você lendo isso aqui, o que você entende com como se cuidava? Isso afirma que é ou não é? Eu digo que, no mínimo, é ambíguo, né? Como se cuidava, sabe-se lá.
Aqui diz filho de José. Jesus era filho de José? Não, nesse sentido, aqui é uma genealogia. Filho de, filho de, filho de, filho de. Aqui diz que José era filho de Eli, mas se você vai para Mateus, José não era filho de Eli, ele era filho de outra coisa. Então, essa tradução nos traz várias inconveniências que não são totalmente desnecessárias. Ok, deixa eu. Alguém está aí com. Pode ficar. Eu vou lendo aqui do inglês, que eu sei traduzir de uma língua para outra. Vamos aqui, Lucas, rapidinho. Lucas, capítulo 3. É que a minha cabeça está cansada, na verdade que eu é essa. Vamos lá. Não, Lucas, que coisa, homem. Você está ficando velho mesmo. Lucas, capítulo 3, verso 23. Eu diria assim, começando o seu ministério com cerca de 30 anos de idade, sendo, assim se supunha, um filho de José, Jesus era de fato de Eli, de Matã, de tal, de tal e de tal. É que, aqui nós temos no texto grego, 4 palavras que causam surpresa e pedem explicação. Por saber, a conjunção cai, que começa o verso, o pronome enfatizado após o verbo em e depois o advérbio os. É questão que o verso 22 termina com o dizer do Pai, quando do batismo de Jesus. Então fica claro que o verso 23 começa agora um outro assunto. Só que a conjunção que fornece a transição aqui é cai e não de, que se fosse um novo sujeito deveria ser de e não cai pela gramática. Vale dizer que Jesus continua sendo utópico. Essa questão. Do verso 22 para Jesus continua sendo utópico. Assim sendo, para que o pronome pessoal, autós, e ainda por cima numa posição bastante enfática. No texto grego é a segunda palavra, kai, autós, em, ó Jesus. Se o intuito do autor fosse meramente registrar Jesus como filho de José, como muitos supõem, bastaria escrever, olha, e Jesus era filho de José. Para que complicar a questão? Mas nesse caso, por que colocar assim se supunha? Quer dizer, a minha tradução. Parece-me que o sentido normal da tradução, como se pensava cuidado, é afirmar que Jesus era de fato filho de José. O que não era o caso, porque Jesus de fato não era. Aliás, o próprio Lucas deixou, isso aqui é Lucas 3, o próprio Lucas deixa claro que o pai de Jesus era o Espírito Santo, está no capítulo 1, versos 34 e 35. Capítulo 1, verso 43, 45, capítulo 2, verso 49. Quer dizer, Lucas já deixou muito claro de que o pai de Jesus era o Espírito Santo. Então, você traduzir Lucas 3, 23, dizendo outra coisa, é uma deslealdade com o próprio autor Lucas. Uma tradução leal procura realmente transmitir corretamente o sentido pretendido pelo autor, que no caso o autor romano aqui era Lucas. Agora, o verbo em é o único verbo independente no parágrafo inteiro, versos 23 a 38. E a questão é, estaria trabalhando como particípio começando numa construção perifrásica? Parece ser a tendência do texto eclético
que aqui tem de fato uma diferença importante, seguindo menos de 2% manuscritos, que coloca o particípio logo após de Jesus. Isso muda o sentido realmente. Então, você seguindo o texto eclético, crítico, de fato Jesus acaba sendo filho mesmo de José, o que não é o fato, aí é um erro. Mas eu digo que o mais natural é levar as frases participiais como sendo circunstanciais, a saber, começando com cerca de 30 anos, e sendo assim se punha filho de José. Então, deixando essas duas frases de lado, nós temos Jesus era mesmo de Eli. Porque o Carneiro entende que Eli era o pai de Maria, e assim, e você prosseguindo, você achar que ela era descendente de Natã, outro filho de Davi, não de Salomão. Porque através de Salomão não podia, devido ao azar, quer dizer, a condenação que Deus jogou em cima de Joaquim e Jeconia. Mas nada disso aconteceu na linhagem de Maria, quer dizer, de Natã. Então, a conclusão quanto a isso, se entendemos nós Lucas corretamente, como eu traduzi, Lucas, de fato, ele não contradiz Mateus. Se você lê meramente isso aqui, como estava, isso aqui contradiz Mateus. Mateus diz que o pai de José era uma coisa e aqui diz que o pai de José era outra coisa. Então, não dá. Então, temos que entender, traduzir Lucas de sorte que não contradiz Mateus, como aqui, e depois também não afirma um erro, de fato, quanto à paternidade de Jesus, que é quem foi que gerou Jesus. Então, esses problemas estão aqui. Não é só aqui também. Todas as versões vão te despistar, vão te enganar quanto a isso. Isso eu acho desnecessário para não usar palavras mais pesadas. Outro caso que tem derrubado a fé de uns e outros é a questão de Jesus voltar do céu para pescar Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Vamos ler aqui, quer dizer, Atos 9, 7 contra Atos 22 e 9. A questão é se os acompanhantes de Saulo ouviram a voz ou se não. Essa é a questão. Se você lendo a sua Bíblia, você vai achar que Mateus 9 e 7 contradiz Atos 22, verso 9. Então vamos lá ver. Na fiel, que é esta aqui, Atos 9, 7 vai assim. E os homens que iam com ele, quer dizer, com Saulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Isso, Atos 9 e 7. E agora vamos para Atos 22, verso 9, também a mesma tradução fiel. E os que estavam... Aí agora é Paulo que está falando. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, esta versão aqui, mas não é só, qualquer uma das outras também, em Atos 9 diz que ouviram a voz. E aqui em Atos 22 diz que não ouviram a voz. Ou das duas, uma, né? Ou ouviram ou não ouviram, quer dizer. E aí, como é que fica? Acontece que o vocábulo voz é o mesmo vocábulo nos dois lugares. E o verbo ouvir é o mesmo verbo ouvir nos dois lugares. Então, ninguém vai escapar com isso. Quer dizer, o que nós temos aqui é uma sutileza da gramática grega. É que, no caso genitivo, voz refere-se ao som, ao quanto que no caso acusativo refere-se ao significado, às palavras. Então,
o que temos que aconteceu é que os companheiros de Saulo ouviram a voz, ouviram o som, mas não foram permitidos de entender as palavras. Só mesmo Saulo entendeu as palavras. Que passagem, uma coisa parecida, digo eu, aconteceu em João, capítulo 12, e versos 28 e 29. Lá o Pai fala com Jesus, e só Jesus ouviu as palavras. O pessoal ouviu o barulho, acharam que era trovão, mas o pessoal não ouviu as palavras. Só Jesus que ouviu as palavras, mesma coisa. Bom, nós temos que deixar tempo para as perguntas também, mas eu quero ver pelo menos mais um caso. Que também já atrapalhou a fé de uns e outros. Está em Lucas capítulo 2, verso 2. Lucas 2, em verso 2. Cadê? Aqui. Vou lendo a partir do primeiro verso. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Estou lendo aqui a versão. Verso 2, parêntese. Este primeiro alistamento foi feito quando Quirino, sendo Quirino presidente da Síria. É essa versão que ela. Sendo Quirino presidente da Síria. Geralmente as outras versões mais modernas colocam sendo Quirino governador da Síria. Só que, aparentemente, pelos registros históricos que nós temos, na verdade, naquele exato momento, Quirino não era o governador da Síria. Ele estava lá, mas não era governador. Então, a dificuldade é que aí o pessoal, não, mas aí Lucas pisou na bola, Lucas escreveu um erro histórico. Se foi um erro histórico, foi o único, quer dizer, Lucas é famoso porque ele é muito exato. Todas as outras citações históricas estão na mosca. Então, se Lucas errou aqui, é o único erro histórico que ele cometeu. Mas eu digo, vamos com calma, vamos ver se a gente entende esse negócio. Isso aqui está em letra maior, eu posso ler sem bloco. Agora vamos com calma. É claro que Lucas entrevistou Maria. Lucas não era um dos apóstolos, então Lucas não andou com Jesus. Então Lucas, obviamente, dependeu do relato de outro. E fatalmente ele entrevistou Maria. Que somente Lucas, e mais de uma vez, Lucas diz o seguinte, que Maria guardou essas palavras no coração. Maria guardou essas palavras no coração. Maria guardou essas palavras no coração. Espera aí, como é que Lucas sabia disso? Unicamente se Maria tinha falado com ele. Olha. Então, obviamente, entre as pessoas, muitas que Lucas certamente entrevistou, fatalmente ele entrevistou a mãe, Maria, fatal. Ok. Agora, talvez entrevistou mais de uma vez, sabe? Então, Maria foi pessoalmente incomodada, e não foi pouco, pelo decreto de César, que ela teria, quer dizer, que obrigou José a levar ela até Belém, e ela, grávida assim, nos últimos momentos, tanto que ela deu à luz lá em Belém. E depois ela teve que criar o filho. Quer dizer, a Maria ficou incomodada, ficou. E que ela teria uma memória muito viva, pode saber que ela nunca esqueceu de nada. Não, está doido? Então, a Maria, se ela disse a Lucas que Quirino estava oficiando naquele momento, é porque era verdade.
Se Maria falou, ela não estava enganada, não. Tudo estaria muito vivo na cabeça dela. É claro também que Lucas teve acesso a outras testemunhas oculares do mesmo tempo, que era um episódio relativamente recente, quando Lucas foi atrás da questão. Agora, pense bem, José, ele empreendeu uma viagem muito inconveniente e cara, indo de Nazaré, onde ele tinha sua carpintaria, sua casa, a Belém. Olha, ele só iria fazer isso se considerasse que não tinha alternativa viável. Ele não ia fazer isso só porque alguém pediu. Então, segue-se que o decreto de César era um fato e que estava em vigor naquela época. Fatal. Senão, José não teria feito essa viagem. 2 mais 2 são 4. Então, como é que poderia Lucas ter se enganado a respeito de Quirino? Não se enganou. Eu explico por que não. Nós sabemos, por informação histórica, que Quirino nasceu em 51 a.C. e morreu em 21 depois de Cristo. Ele foi um competente comandante militar romano. Durante a sua vida, ele foi senador, cônsul, duúmviro e legado. Você teria de entender como é que era a vida no Império Romano para entender essas palavras, mas eram carreiras patentes no exército. E esse Quirino é famoso por sua campanha contra um povo nômade da Cilícia chamado Homonadense. E a Cilícia faz fronteira com a Síria. Cilícia, Síria logo embaixo, fronteira. E essa campanha que o Quirino comandou levou meramente 12 anos. Quis dizer 10 anos. Começou no ano 12 a.C. para terminar no ano 2 a.C., quer dizer, no nosso calendário atual. Então, Quirino estava lá durante todo esse tempo, 10 anos, comandando a coisa contra aquele povo na Cilícia. Mas ele era um sujeito muito hábil, em fato, ele era amigo do imperador, ele tinha confiança no imperador, então, fatalmente, o imperador pediu que ele fizesse outras coisas ao mesmo tempo. Atenção agora estou chegando ao ponto nevrálgico. Em Lucas 2:2, Lucas não, atenção, ele não usou o substantivo governador. Como diz aqui, ele era o presidente. A sua versão dele era o governador. O Lucas não tem o substantivo governador. O que ele tem, sim, é o verbo. E o verbo pode ser tanto governar, administrar, oficiar, quer dizer, a área semântica do verbo é de algum tamanho. Naquele tempo, naquela época, um censo, primeiro, demorava muito e poderia ser uma tarefa complicada, normalmente povos conquistados. Então, quem o imperador deveria escolher para comandar o censo? Aqui diz a palavra o censo na Síria, né? Ninguém melhor qualificado do que Quirino. Então, o que Quirino estava fazendo era comandando o censo. Ele não era o governador da Síria, ele estava comandando, dirigindo o censo. Então, é meramente uma tradução inadequada aqui que temos na nossa Bíblia qualquer, que diz que Quirino era governador. Não, ele não era governador da Síria, ele era administrando o censo. Não tem problema. Infelizmente, essa coisa tem derrubado a fé de uns e outros.
achando que Quirino, o Georg Lucas, escreveu um erro histórico, né, que fala. O relógio é nosso inimigo, né, rapaz? Que coisa, esse relógio não para. Nosso amigo também. Hã? Nosso amigo também. Vamos às perguntas ou quero ouvir mais um pouco? Acho que podemos ir para as perguntas. Eu tenho muito mais, só que o tempo está difícil, né? Então, se vamos às perguntas, você precisa ter isso aí pronto. Agora é a vez de vocês. Vamos lá. Agora tem um tempinho maior para as perguntas. Quem tem perguntas? São tantas assim? Aqui. Temos uma aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez não seja tanto sobre o estudo, mas sobre o autor do estudo, você. Como é que foi o processo na sua vida de quando você... O que você estava vivendo antes de ter tomado essa decisão de dedicar a vida completa para estudar o Novo Testamento? Como que foi? Bom, pode ser que outras pessoas também queiram saber isso, então... vamos lá, que o brasileiro normalmente gosta de saber quem está ouvindo. Nasci em São Paulo, São Paulo capital, a caminho da Bolívia, meus pais missionários americanos. Eu fui registrado tanto no registro civil como no consulado americano, tenho 2 cidadanias, eu ando com 2 passaportes. Fui criado na Bolívia. Sempre a minha vida no meio missionário. Quer dizer, tudo era missionário. Com 11 anos foram aos Estados Unidos. Aí, quando eles voltaram à Bolívia, me deixaram numa academia para fazer o 2º grau na Flórida, mas também era evangélico, então era tudo. E metade dos alunos eram filhos de missionários, por isso que tal, né? Então, toda a minha vida, todo o meu contexto era digamos, de missionário, era isso. Mas não é por isso que eu sou missionário, não. Perdão. Eu estava cursando a universidade, também numa universidade evangélica, que lá nos Estados Unidos tem muito. Cada cidade maior tem um colégio evangélico. Colégio, assim, universidade evangélica. Que coisa, desculpa. E eu estava numa universidade evangélica, então tinha capela obrigatória todos os dias. E numa das capelas eu já estava no 3º ano de 4 anos. Ou era 4º ano. A preletora era uma missionária da Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia, que trabalhava nas Ilhas Filipinas com um povo ágrafo. Então ela veio e falou da ciência linguística, que temos que dizer fonologia, fonética e tal, nós podemos estudar qualquer língua do mundo, e tem pelo menos 1000 línguas do mundo que não tem nenhuma palavra da parte de Deus. E Deus usou aquela palavra, aquela moça, para me fisgar. É isso que você vai fazer. Você vai ser um tradutor de Bíblia e Novo Testamento para povos ágrafos. Sim, senhor. Só que uma questão de um foro íntimo, eu achava que eu não queria assumir a responsabilidade de traduzir o Novo Testamento para uma língua qualquer e dizer para o povo, isso aqui é a palavra de Deus, se eu não pudesse traduzir a partir do texto original. Eu queria, portanto, estudar grego. E naquele tempo, estamos falando aqui de 56, você não tinha nem nascido, os pais nem tinham pensado em você em 56.
talvez nem tivessem nascido ainda. Eu estou aqui com 90 anos. 56. Naquele tempo, o seminário teológico que tinha a fama de ter o melhor curso de grego neotestamentário era o seminário teológico de Dallas, Texas, Dallas Theological Seminary. Então lá fui eu. Lá fui eu para estudar grego. E estudei grego, além de outras coisas. Curso era 4 anos. Eu paguei cada matéria de grego que tinha. Então, um dia o Deão me chamou. Estava no 3º ano. Moço, você está exagerando. Você está pagando matéria grega demais. Você tem que estudar outras coisas. Você não pode ficar só estudando grego. Aí ele, sim, pois não, doutor, mas o senhor me permite explicar? Pois não, pode explicar. Aí eu falei que Deus havia me chamado para ser tradutor no Parlamento e que eu estava pagando cada matéria de grego que eu queria traduzir a partir de tal. Aí ele olhou para mim, é? Seguinte, eu vou deixar você seguir, mas você vai fazer só como ouvinte. Você não vai receber crédito, não. Você vai pagar, mas só como ouvinte, sem crédito. Então, muito obrigado, doutor. Eu estava nem aí com crédito. Eu queria, era o grego. Tá. Aí eu fui estudar linguística. Naquele tempo, o Summer Institute of Linguistics, para quem entende dessas coisas, que é o então Wycliffe Bible Trans, que é a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia. Eu entendi que para traduzir o Novo Testamento, aquela missão estava estruturada para ajudar e promover essa função. Quer dizer, era isso que eles faziam. Então, você tinha o suporte, a ajuda, quer dizer, estava tudo assim para te ajudar. Encurtando a história, eu vim para o Brasil, que coisa, que nasci aqui, mas não falava português, que eu com 5 meses de idade, os pais seguiram para a Bolívia, eu chorava muito bem, mas só isso, não falava. Então, com 27 anos, já voltei para aprender português, por isso que me faz alguma falta aí. Aí fui trabalhar com uma tribo indígena no Amazonas e por hoje o povo Apoliná e tal. Cheguei a ser o consultor-chefe de tradução, ajudei outros, mas eu e a esposa, a nossa vida toda era missões transculturais, no caso. Quando do governo militar, expulsaram todos os estrangeiros missionários das tribos e quase expulsaram no Brasil. Eu fui lá no Canadá fazer o doutorado, isso foi nos anos 70. Quando voltei para cá, em 78, todo o pessoal estava fora. Como eu falava português melhor do que os outros e, além do mais, era brasileiro nato, então me colocaram como relações públicas para falar os coronéis, para saber o que era, para se tinha jeito. Nunca mais conseguimos realmente voltar propriamente para as tribos. Mas, mesmo assim, a minha vida foi missões. Eu andei pelo Brasil todo vendendo missões transculturais. Eu já falei em todos os estados do Brasil, menos Amapá e Mato Grosso do Sul, que naquele tempo não existia Mato Grosso do Sul, era tudo Mato Grosso. Eu já ocupei o púlpito de 25 denominações diferentes nesse Brasil, falando missões transculturais. Minha vida era missões. Se bem que eu tinha estudado grego e tal, mas aí começou um movimento chamado AD 2000. Eles iam terminar de alcançar o mundo até o ano 2000 e eu embarquei nessa canoa. Aí fui à Coreia do Sul,
tinha um congresso tal. Encurtando a história, que tem que encurtar essa história, nós criamos um curso de preparo missionário no ano de 96. Eu era o presidente da coisa, etc. e tal, e nós queríamos preparar uma nova raça de obreiros que teria 3 condições ou características. 1, compromisso total com Jesus Cristo, seu reino. Eu quero com isso discípulo radical. 2, respeito íntegro e informado pela autoridade máxima do texto sagrado. 3, habilidade no manuseio visível do poder de Deus. Eu quero com isso você expulsar demônio, curar. Eu tinha na minha mão o nome e endereço de mais de 3.000 pastores neste Brasil. Eu era conhecido. Preparamos um folheto, 2 cores, explicando o que queríamos. Mandamos para 3.000 pastores. Naquele tempo não havia e-mail, era pelo correio mesmo. Recebi envelope, coisa e tal, pagar selo. 3.000. Negativo. Ninguém quis saber. Rejeição geral. Mesmo assim, começamos no meio do ano, começamos em agosto, porque o sentimento de urgência era 2096. Era meu sonho era preparar uma nova raça de missionários, obreiros. Um sonho que Deus me deu. Eu entendo que eu tinha de levantar essa bandeira. É isso aqui que precisa, e é isso que o mundo precisa e a igreja precisa. Exatamente. Pessoas com essas 3, é isso que a igreja precisa, porque não tem. E o mundo, então, se pudéssemos formar um exército, aí tomar o mundo. Só que Deus matou meu sonho. Deus me deu o sonho e Deus depois matou meu sonho. Aquele curso morreu à míngua depois de 2 anos. Então, de dezembro de 98, eu estou sem sonho. O curso faliu, fracassou, morreu. Eu sou escravo. Jesus é meu dono. E aí, dono? De dezembro de 98. Vou fazer o quê? Minha vida toda havia sido missões até aí. E agora? Se matou meu sonho, vou fazer o quê? Aí falou comigo o seguinte: doravante, o seu ofício vai ser promover a autoridade objetiva do texto sagrado, mormente o Novo Testamento. Promover a autoridade objetiva do texto sagrado. Olha, se o seu dono é o soberano do universo, e se ele muda o teu ofício, muda o teu ofício, moço. Então, foi em 98 que eu comecei. Então, aquilo eu patinei algum tempo. Você tem que promover, aí tudo muito bem, isso é fácil falar. Agora, fazer cá embaixo, como é que você vai fazer isso aqui? Vai dizer que aí eu fiquei patinando. Eu levei um tempinho para... E se você tem algum conhecimento do ramo, você sabe que tem pelo menos 8 edições impressas do texto grego no Novo Testamento no mercado. São 3 ou 4 que são mais conhecidos, mas tem pelo menos 8. Aí então surgiu, aí Deus cristalizou assim na minha área. Qual é a edição, qual é a exata redação do Novo Testamento, que era o meu campo, cuja autoridade objetiva você vai promover? Aí então que comecei, e Deus me mostrou aquilo que eu chamo da família 35, que é a maior linha de transmissão dentro da massa dos manuscritos.
e que tem uma qualidade única de perfeição. E eu levei pelo menos 12 anos estudando, cotejando o manuscrito para preparar o texto. Depois eu traduzi para o inglês, traduzi para o português e tenho escrito também outros livros, tem pelo menos 8 livros publicados sem a tradução. Você aumenta as traduções, vai para 15. É isso. Não, é isso que você quis ouvir? Era isso. Coitado. Eu sou perigoso. Você começa aí, sabe-se lá quando eu vou parar. Aí, pode... Vamos fazer uma vigília aqui. Vamos fazer uma vigília aqui. Uma vigília? Passar a noite aqui. Passar a noite? Eu estou pronto, se vocês têm algo. Agora, se eu cair aqui... Deixa eu falar. Só para me colocar nesse contexto, eu reencontrei o Gilberto em 97, quando ele ainda estava tocando o seminário de formação de missionários, e que logo em seguida o Medici acabou. E eu acompanhei o Gilberto desde essa época, ele e a esposa, como passaram a congregar conosco mais ou menos por aí, talvez no Torrio, por aí. E eu acompanhei toda a trajetória dele desde o início, que ele começou com esse novo foco de estudar o Novo Testamento, de estudar a pregação original. Eu acompanhei, eu e outros irmãos da igreja, nós acompanhamos todo esse passo a passo. Então, eu vivi essa história acompanhando ele. Eu digo a vocês que Deus preparou o Gilberto e o mundo em paralelo para, em dado momento, haver uma confluência. Como assim? Quando o Gilberto começou o estudo dos manuscritos, a única maneira de ter acesso a uma cópia era comprar microfilme em institutos internacionais que enviavam microfilme para Brasília. Nós tínhamos que achar uma máquina que pudesse ler microfilme para imprimir em papel legível. E assim foram os primeiros. Isso tudo era pago. Depois veio a digitalização, quando os livros passaram a ser digitalizados, aí era mais fácil obter a cópia. E o progresso tecnológico acelerou ao ponto de que, anos depois, o acesso aos manuscritos em versões digitalizadas era muito mais fácil. Então, eu digo que Deus preparou o mundo e o Gilberto para que, na hora certa, o avanço tecnológico e o preparo dele viabilizaram o trabalho do qual vocês se tornaram testemunhas nesses dias e que eu acompanho desde há muito tempo. E eu queria só, o Cláudio me lembrou, tem alguns trabalhos do Dr. Gilberto, que acho que todos chegaram a ver, né? Alguns livros que ele disse que já... Esse é o texto grego, aqui a tradução desse texto. Isso, o senhor quer apresentar os trabalhos? Porque aí algumas pessoas têm dúvidas, né? A gente está passando o material via grupo de WhatsApp, esses materiais estão disponíveis e são em PDF. Mas, assim, eu estava falando com alguém aqui no começo, né? Que livro é livro, né? Esse aqui você poder pegar, você ter na sua estante, para você consultar, porque o PDF, a digitalização fica lá no computador, às vezes é mais difícil. Esse Novo Testamento foi publicado em Brasília por a editora Os Semeadores. Então, você querendo, esse texto grego, só grego. Então, você pode entrar no Google, tá, Os Semeadores, aí você vai entrar na página e você poderá saber como comprar no caso. Eu não vendo pessoalmente. Por que não? Porque eu não quero correr no correio para colocar. Eu não quero. Algumas pessoas, a gente estava lá em Sorocaba, e eu fui lá, o Dr. Wilber estava lá na mesa dele fazendo os trabalhos, e eu fui lá com o objetivo de comprar, né? Sim, aí você e outros. E eu e outros. E aí ele disse, não trouxe nenhum para vender, como aqui também ele não trouxe para vender, ele trouxe esses aqui para a gente poder conhecer o trabalho dele.
mas o Horácio está colocando ali. Tem alguns materiais aí nesse site, que a gente também já divulgou lá, né, no Punch. Tem alguns livros e algumas coisas. Ali estão os materiais em PDF. Isso é na página Aí que estão está todos na os internet. materiais em PDF. Aqui você compra o livro. Ó. Isso. Essas coisas você compra no Clube de Autores, aqui no Brasil mesmo. Tem na Amazon e tem no Clube de Autores. Sim, tem. Só que a Amazon, você só nos Estados Unidos, e o frete é quase o mesmo preço que o livro, é muito caro. Então, é melhor você comprar no Brasil. Isso, o site Aí é Clube de você Autores. paga com real, você não precisa de dólar, nem euro, nem nada, é só real mesmo. E vem pelo correio, que é muito mais barato do que o que eles cobram mandando nos Estados Unidos. De passagem, o Amazon publica meus trabalhos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália e no Japão. Então, se você mora mais perto de qualquer um desses lugares, você pode comprar lá. Você pode comprar na Austrália, você pode comprar no Japão, por exemplo. Só que aqui estamos no Brasil, né? Acho que os Estados Unidos, apesar dos pesares, é mais próximo do que Londres, né? Então, mas o frete é caro. Então é melhor comprar no Clube de Autores, que é brasileiro. Eu já estou colocando no site já para ter acesso direto, quem quiser ou comprar o livro ou quem quiser baixar. Já coloquei lá no WhatsApp os links. Ah, tá. O Cláudio disponibilizou os links lá para comprar por de autores, Ou né? se você quiser baixar. Ou se quiser baixar em PDF. Então, a tradução do Novo Testamento em inglês, 4ª edição, e a tradução do Novo Testamento em português, 3ª edição, né, doutor? A última é a 3ª edição. Sim, como eu trabalhei mais vezes no inglês, então a última edição em inglês é a 4ª. Mas em português é a 3ª e é o mesmíssimo conteúdo. É o mesmíssimo conteúdo. A 3ª em português, a 4ª em inglês. Então não se preocupe. Em inglês tem 4ª, mas a edição 3ª em português é o mesmo conteúdo. Ok. Bom, tivemos algumas dúvidas em relação aos materiais, e ele também aí tirou uma dúvida em relação ao próprio autor. Perguntas? Então, qual que seria, além da sua tradução, qual outra tradução que o senhor indicaria para a gente? Por exemplo, a nova versão internacional, a Almeida, a King James, qual seria as comuns que tem? O irmão fala... Ou qual que o senhor não recomendaria? Fala em português, no caso, né? Você está falando de versões em português. Perfeito. A questão tem que ser respondida a partir de várias óticas. Ao meu ver, a questão mais importante é o texto grego que está sendo traduzido. E, a partir desse quesito, deixando de lado a minha tradução, quer dizer, a única Bíblia que está facilmente agora comprável no Brasil, que segue o texto recebido, que é o Novo Testamento da Reforma Protestante, exatamente essa da FIEL, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é nada mais do que a antiga Almeida ressurreta. É a antiga Almeida ressurreta, com o português antiquário. Então, a questão do texto grego seria traduzido tranquilamente. Essa versão é melhor do que a nova versão. Na linguagem de hoje, a Bíblia, blá, 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 blá.
Porque todas essas outras versões seguem um texto grego aviltado, que tem erros de fato e contradições, aquela coisa toda que já falei. Tá, mas sob outra ótica, quer dizer, uma linguagem mais acessível, então isso aqui é um português antiquado, antigamente é ressurreto. Então, em termos de ser assim uma coisa gostosa de ler, a nova versão internacional é bem mais suave, bem mais gostosa, melhor ainda do que a atualizada, velha atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira, coisa e tal, e muito menos mal, digo, porque a atualizada tem colchetes no texto. Acho que a nova versão não tem, só tem notas de rodapé meio malignas, mas pelo menos não tem colchete. Não tem colchete no texto. Então, a verdade cruel, me desculpe a franqueza, mas a verdade cruel é que, deixando de lado o meu Novo Testamento, não existe uma versão boa em português. Quer dizer, que simplesmente não. Um irmão meu que estava olhando minha tradução, não, mas o português aqui é moderno. É mais ou menos. Então, eu uso esta Bíblia, porque você quer uma Bíblia inteira, você não quer só o Novo Testamento, para estudar em casa. Agora, isso não precisa. Quanto ao Antigo Testamento, aí a questão é diferente. Porque no Antigo Testamento não há problema do texto, porque todo mundo segue o texto massorético. Algumas exceções. Então, eu digo, por exemplo, a nova versão internacional no Antigo Testamento é tão bom, ou talvez um pouco melhor do que isso. Então, se eu estou estudando, eu não fico só com isso aqui, eu vou ver mais de uma versão, isso o Antigo Testamento. O Novo é meu quintal, mas o Antigo eu estudei hebraico, mas eu quero ver. Então, é isso aí. Quer dizer, no Antigo Testamento, você pode usar a nova versão internacional. Tem lugar que isso aqui é melhor, mas tem um lugar que o outro é melhor e não é fácil. Você realmente sendo pastor, você é pregador, você deve consultar mais do que uma versão. Você deve fazer alguma comparação. Porque a verdade cruel é essa. Agora, modéstia rigorosamente à parte, o Novo Testamento, você deve usar o mesmo. Bem modesto. Uma pergunta mais a título de curiosidade mesmo. O senhor fez esse trabalho de tradução em inglês e português. Existe algum outro tradutor que fez um trabalho semelhante em outros idiomas, que segue uma linha parecida em outros idiomas que o senhor tem conhecimento? Gostei, moça, gostei. Linda pergunta. Acontece que na minha página na internet, você coloca print.com.br, começa em português. Você coloca print.org, começa em inglês. Mas aqui em cima tem pequenas bandeiras, a bandeira brasileira, aí português. A bandeira britânica, inglês. Mas também tem a bandeira da Espanha. E você clica na bandeira Espanha, vem espanhol. Acontece que tem um irmão em Honduras, Dr. Eduardo Flores, aliás, ele é oftalmologista, ele traduziu este exato texto para o espanhol. Ele chama de La Palavra Preservada. Está no meu site. Você pode baixar gratuitamente na minha página na internet. Tem que clicar na bandeira espanhola. Tá? Agora, acontece que tem alguém que está traduzindo para italiano, tem alguém que está traduzindo para alemão, tem alguém que está traduzindo para polonês,
Tem alguém que está traduzindo para indonésio, do outro lado do mundo. Aliás, o homem veio da Indonésia até Brasília falar comigo. Ficamos falando 6 horas. Ele veio fazer outras coisas também. Agora, eu nunca andei na Indonésia. Não cheguei nem perto dele. Você sabe que a Indonésia, em termos da população, é o maior país muçulmano no mundo, em termos de população. Não geograficamente, mas... Ele nasceu muçulmano, mas se converteu a Jesus e agora ele se convenceu de que isto aqui é a palavra preservada de Deus e ele está traduzindo isto aqui para indonésio. E tem alguém nas Ilhas Filipinas que está traduzindo para ilocano. Ilocano tem meramente 13 milhões de falantes. Acho que tem até alguém tentando traduzir para mandarim, quer dizer, chinês. Isso do que eu sei. Isso aí, sabe-se lá, quer dizer, a palavra de Deus não é minha, é de Deus. O pessoal até escreve pedindo licença. Que licença? A palavra de Deus não é minha, não. Fique à vontade. Então, você vê, quando Deus está realmente numa coisa, parece que a coisa anda, né? Quando Deus não está na coisa... Eu nunca andei em Honduras, eu nunca andei na Itália. Deus simplesmente está levantando as pessoas. A minha página na internet já foi acessada por pessoas de 152 países. 150, quer dizer, falta pouco. O que eu faço? Eu não estou fazendo nada, meramente coloquei lá. Aí Deus é que... Quer dizer, eu entendo que se a gente coloca a verdade disponível, Deus vai orientar as pessoas que querem a verdade. Deus vai orientar. É aqui. O que se vê, né? 152 países. Nossa! Eu nem sei dizer o nome de todos eles. Mas Deus sabe, entendeu? É aqui, cara. É aqui. É aqui. Então, é isso que eu sei. Sabe-se lá quantas outras línguas que ninguém nem me falou ainda. Perguntas? Alguém mais? Pode ser o conteúdo de manhã, agora à noite. Boa noite. Meu nome é Etienne. Queria saber, sua Bíblia no Novo Testamento está sendo traduzida em outros idiomas, mas como o senhor vai conseguir saber que eles estão traduzindo de uma forma fiel? Eu não tenho como controlar isso. Isso é impossível. Deus é que tem que controlar se aquele... Se Deus escolheu fulano, Deus vai vigiar fulano. Mas eu aqui... Espanhol eu poderia vigiar um pouco, porque eu, como criança, como eu falava espanhol na Bolívia. Agora, indonésio, polonês, isso é com o Espírito Santo. Que a palavra não é minha. A palavra não é minha. Este texto não é meu, não. O texto é de Deus. Ah, pronto. Quantos pastores tem neste Brasil que estão pregando coisas diferentes do púlpito? Alguém pode controlar? Não tem como controlar.
Talvez dentro, se você faz parte de uma denominação, talvez você possa fazer alguma diferença dentro daquela denominação, mas e as outras? Isso, quer dizer, o controle está na mão de Deus. Como também a prestação de contas. O pessoal às vezes esquece. Você vai fazer um trabalho desleal com isso daqui, você vai enfrentar um juiz assim meio mal satisfeito. Tudo é cobrado. Tudo é cobrado.